Bom, a gente volta a falar sobre Donald Trump, continuamos a falar sobre Donald Trump, porque ele quer continuar sendo o presidente dos Estados Unidos, está gostando desse negócio de ser presidente e quer sim um terceiro mandato. Analistas, comentaristas até acreditavam que essa fala de Donald Trump sobre um terceiro mandato seria ali uma piada, uma brincadeira, mas ele deixou claro agora que não é brincadeira não, viu? Diz que inclusive vai lutar por isso, vai batalhar por essa determinação, lembrando que lá nos Estados Unidos não se pode haver um terceiro mandato como presidente, são apenas 2 mandatos como presidente da República, então ele iria mudar a Constituição do país. Isso aí daria um trabalho, teria que mudar a Constituição, assim como aqui no Brasil, movimentar o Congresso para que isso pudesse acontecer. Mas eu não vou falar desse assunto sozinha, não. Quem vai falar comigo sobre isso é a Rejane Bressan, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Oi, Rejane, muito bem-vinda aqui ao Boletim Metrópole, segunda edição. Obrigada por participar com a gente. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que nos assistem. Rejane, essa fala do presidente Donald Trump, a gente pode dizer que isso é uma loucura da cabeça dele, que isso é inviável, ou que existe sim essa possibilidade de um terceiro mandato presidencial dos Estados Unidos? Donald Trump, desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, nesse seu segundo mandato, vem adotando políticas que de fato ferem a própria democracia e as próprias regras do país. O que eu estou dizendo? O fato de ele impor tantas sanções comerciais, ou melhor, tarifas a parceiros comerciais, atuar no combate à migração, sendo que existe, claro, no país uma legislação baseada em direitos humanos. E quando ele começa, já no início desse seu segundo mandato, a falar num possível terceiro mandato, evidentemente que ele parece num caminho a flertar com certo autoritarismo. Eu estou dizendo isso porque ele não diz exatamente como ele vai fazer. Existem algumas possibilidades, então existiria a possibilidade dele mexer na Constituição, ou seja, fazer uma alteração importante na Constituição, mas para isso, ele precisaria do quê? De uma maioria, tanto no Congresso quanto no Senado. Ou seja, eu estou falando de 2/3 dos parlamentares. E como o seu partido não é maioria nessas câmaras, dificilmente ele conseguiria, de maneira democrática, fazer essa alteração. Além disso, claro que é um pouco precoce falar de reeleição, pensando que nós estamos ainda começando o seu terceiro mês de mandato, ou seja, é difícil até falar em popularidade e condições para ele assumir mais um mandato, diante também tantas divergências e contratempos que ele vem ocasionando na política internacional. Rejane, falando aí sobre possibilidades, o presidente Donald Trump foi perguntado também se ele poderia ser eleito para o seu terceiro mandato de uma outra forma. Ele sendo vice de J.D. Vance, que é o atual vice-presidente, J.D. Vance seria eleito como presidente da República e colocaria Donald Trump nesse lugar. Existe essa possibilidade, essa previsão na Constituição dos Estados Unidos? Sim, essa possibilidade foi aventada por ele, no entanto, a gente percebe que não é uma possibilidade com lisura, democrática, limpa, ou seja, seria uma jogada que ele faria em tentar colocar o seu vice em primeiro lugar e depois fazer essa manobra. Ou seja, de qualquer forma, isso acaba conduzindo a gente a imaginar que ele é um candidato passível de partir para o autoritarismo. Isso a gente vê muito na América Latina. É importante lembrar que outros países da região já fizeram isso. A própria Venezuela, ela mudou muito a Constituição desde que assumiu Hugo Chávez para que Nicolás Maduro e o próprio Hugo Chávez conseguissem se manter no poder, e logo teremos 30 anos, muito tempo no governo venezuelano, e outros países da América Latina já fizeram esse tipo de manobra, ou melhor, alteraram a Constituição ao seu favor. Não me espantaria se Donald Trump, a partir de todo o perfil e todas as políticas que ele vem adotando,
teria justamente a proposta de alterar a Constituição. Eu ainda acho que ele vai tentar esse caminho antes de emplacar o seu vice como candidato principal. Mas a gente não precisa nem ir muito longe, no nosso vizinho venezuelano, a gente pode falar de nós mesmos aqui no Brasil. Não falando aí sobre um possível terceiro mandato, por exemplo, do presidente Lula, mas falando, no caso do Lula já é o terceiro, na verdade, mas falando sobre aqui no país, de como os parlamentares e de como o Congresso vem tentando modificar a própria Constituição para atender às necessidades de um governante ou de um político que esteja governando na atualidade. A gente viu agora, parece que a gente está mudando de assunto, mas estamos falando também de autoritarismo e de mudanças constitucionais, de uma Constituição, a nossa, por exemplo, que está em vigor desde 88. Vimos agora o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o recebimento da ação dele como réu no Supremo Tribunal Federal, e agora parlamentares tentando mudar a Constituição, por exemplo, como a PEC do foro privilegiado, tentando mudar a nossa Constituição para que os parlamentares sejam julgados, quem tem foro privilegiado deixe de ter e seja julgado pela Justiça Comum, a partir aí dessa determinação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, para beneficiar, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Regiane, você se lembra aí de alguma outra manobra ou entende que pode haver algum tipo de manobra aí de Donald Trump nesse sentido autoritário? Bom, realmente o que você está colocando em território nacional é muito verdade, ou seja, nós já vivemos na nossa história uma série de emendas constitucionais, a própria proposta de reeleição lá do Fernando Henrique Cardoso em 1990, na década de 90, foi também dessa forma, ou seja, foi uma proposta dele para pensar num possível segundo mandato. Naquele momento, ele sim conseguiu alterar a Constituição e foi reeleito. No entanto, seguiu as regras do jogo democrático, mas isso a gente vivencia na América Latina praticamente a todo momento. E no caso de Trump, me assombra justamente ser um país que já vem se degladiando com as regras do jogo internacional. O que eu quero dizer? Ele não está cumprindo nem aquilo que o país acordou no âmbito internacional, que são os acordos internacionais, o próprio acordo entre México e Canadá de liberalização comercial, um acordo que data 31 anos, que era o antigo NAFTA, depois mudou de nome no seu primeiro mandato, o SMCA, e que foi agora praticamente revogado na medida em que ele pôs altas tarifas a países que são leais à sua política. O Canadá é muito leal aos Estados Unidos e o Trump foi capaz de colocar medidas protecionistas bastante altas ao Canadá e ao México, no caso. Então, não me assombra, não me espanta que Trump fazendo isso com vizinhos leais o faça também com outros países do mundo e também faça dentro do seu país, descumprindo as regras do jogo democrático. Eu acho que esse segundo mandato dele ainda tem muito caminho, teremos muito que percorrer e ainda vamos nos assombrar com muitas notícias. E não me espanta se desde esse momento ele estiver fazendo manobras ou tentando fazer alterações para se perpetuar no poder, que é muito muito genuíno de lideranças autoritárias, sejam elas de direita ou de esquerda. Isso independe do espectro ideológico de cada líder. Para a gente finalizar, Regiane, eu acabei de dar uma notícia antes de você entrar, falando sobre o Irã e o programa nuclear iraniano, e aí o governo de Donald Trump vem tentando interferir, cancelar esse programa nuclear iraniano. A gente vê que o próprio presidente Donald Trump vem tentando deixar apenas os Estados Unidos como uma liderança aí bélica, né? Vem interferindo também na guerra aí entre Rússia e Ucrânia, tentando ser um intermediador, mas no fundo, com os seus interesses próprios, os interesses do país que ele governa, né? É muito difícil para uma pessoa assumir quando ela está perdendo o poder ou a sua capacidade de influenciar outras pessoas. Pior ainda no caso dos Estados Unidos. O que eu estou dizendo? Que na transição do século nós tivemos sim um mundo que era identificado como unimultipolar, ou seja, nós tínhamos a grande potência
que eram os Estados Unidos, seguido de outras potências. Isso foi ao final da Guerra Fria, quando os Estados Unidos saíram muito vitoriosos, mas hoje nós temos um cenário muito diferente, onde nós temos outros países que disputam esse poder bélico. Ou seja, eu não estou falando apenas de Rússia, mas eu estou falando de China, eu estou falando de outros países asiáticos, e claro, o Oriente Médio é sempre um desafio aos Estados Unidos desde o 11 de setembro de 2001. Ou seja, eu acho que o Trump vai sempre representar uma ameaça a outras potências que mostram seu poderio, que enfrentam o poderio dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, isso é dado à própria dificuldade dos Estados Unidos assumirem que eles já não são a única grande potência do mundo. Bom, Regiane, eu te agradeço muito pela participação aqui com a gente. Vamos continuar acompanhando, né, essas determinações aí do presidente Trump e ver se essa questão aí de um terceiro mandato vai ser de fato possível lá nos Estados Unidos. Obrigada mesmo pela participação aqui com a gente. Neila, eu fico à disposição. Até uma próxima. Um abraço a todos.